Olá, pessoal. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre um assunto maravilhoso que é o livro da vida. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, com muita alegria, aonde eu gosto de saudar, gente, todos vocês, meu público querido, desejando a todos muita paz, muita saúde, muita harmonia, alegria e esperança, porque, gente, o mundo de regeneração vem aí, tá? E também, gente, continuar pedindo a todos vocês que continuem orando. Vamos todos pedir pela paz no mundo, pelo finalzinho da operação de rescaldo às almas perdidinhas do umbral, pelas cidades aqui do Brasil que foram sedes de estações da discórdia, que são as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, para que essa energia excessiva que elas receberam, deletéria, possa ser transmutada em energia boa. Vamos também orar por essa primeira leva de órfãos das trevas que já surgiram aqui no planeta com a quebra daquela teia neural trevosa e também orando, pedindo a intervenção direta do nosso amado Cristo junto a todos esses seres muito trevosos, para que seja completamente anulada toda e qualquer tentativa de um plano maléfico, de grandes guerras e grandes tumultos aqui no planeta, tá? Porque meu entendimento é que somente um ser com a elevação do nosso Cristo aqui teria poder realmente para poder conter essas criaturas trevosas nesses seus maléficos intentos, né? Pois muito bem, gente, quem deu essa aula preciosa foi uma entidade da nossa espiritualidade planetária, um ser que habitou na Grécia Antiga e que militou na dialética, na arte da palavra e da comunicação. E ele nos deu o seu nome, ele se chama Dioclésios. E ele disse para nós que o trabalho da equipe dele, porque ele é do Círculo das Artes, Ciências e Conhecimentos, né? Ele disse que o trabalho deles ressurgirá com força total no mundo de regeneração, onde as palavras serão usadas para difundir a sabedoria e o belo. Olha que lindo, né, gente? Eu não vejo a hora, porque eu entendo que nós todos estamos muito necessitados de ter obras mais elevadas, porque hoje em dia, infelizmente, a maioria das obras ela versa sobre violência, sobre guerras, sobre ataques, ou enfim, exploram os defeitos humanos, né? Sempre deixando o ser humano como se fosse uma criatura abominável. E isso, pessoal, não é verdade. A maioria no planeta já se encontra medianamente evoluída. Vocês já sabem disso que eu já contei para vocês. E essa maioria não deseja mais a violência e nem a guerra. E, para ser mais precisa, esse grupo que já se encontra medianamente evoluído é de aproximadamente 78% de toda a população encarnada
mais a população desencarnada. Ou seja, gente, apenas 22% é que são trevosos. Eles não são maioria, como eles querem que a gente acredite, que só tem o mal, que só tem gente ruim. Mentira, mentira, mentira. Eles são minoria. Só que eles são uma minoria barulhenta, muito organizada e que acaba parecendo para nós que eles são maioria, mas eles não são. Por isso que eles vão ser retirados do planeta, porque eles já são minoria, uma minoria, bem minoria mesmo, né? Mas o Dioclésius continuou não, na verdade ele iniciou o trabalho e entrou no assunto. Aí ele chegou e falou assim: pois bem, hoje nós não temos um assunto pré-determinado, porque todos estão trabalhando muitíssimo nos últimos ajustes para todas as providências divinas necessárias à operação magnífica de Miguel, o Justo, e sua maravilhosa legião de cavaleiros templários. E aqui, pessoal, cabe um esclarecimento interessante, porque nós sempre recebemos a informação de que está todo mundo trabalhando muito nos ajustes. E aí vem a questão, não sei vocês, mas eu fiquei pensando, mas já não foi tudo planejado? Já não foi feito um plano fantástico que foi passando de nível por nível, que depois foi aprovado por Jesus e tal e coisa? Já não foi tudo planejado? Por que essa correria, né? E a resposta é a seguinte, gente. Sim, tudo foi mesmo planejado, mas a misericórdia divina é tanta, pessoal, é tanta, que conforme as pessoas elas vão despertando e elas vão orando, mais suavizações têm sido concedidas. Olha que legal! E essas suavizações provocam alterações nas condições físicas do planeta e até mesmo do Sol. Então, os nossos irmãos estelares se desdobram em providências de ajustes em todo o plano divino para contemplar essas suavizações na operação de despertamento físico, tá? Então é muito bonito isso, porque na verdade o plano já está todo feito mesmo, a operação de despertamento físico, também conhecida como a grande tribulação, está dimensionada para acontecer de uma determinada forma. Só que aí a galera vai orando, mais gente despertando, todo mundo rezando. E aí o que acontece? Nós vamos tendo suavizações. E então é preciso fazer ajustes nessa operação que está prevista para que as suavizações possam ocorrer no planeta. Lindo demais, né, gente? Eu acho, sim, a misericórdia divina, gente, sensacional, né? Mas, enfim, o fato é que o Dioclésius deu uma tremenda colher de chá, né? E eu aproveitei então para fazer umas perguntinhas para ele, né? E eu perguntei então sobre a questão do livro da vida, tá? Esse livro da vida, ele aparece nos textos bíblicos e ele também, gente, ele é citado no livro 2 da série, que é o Apagão e a Magnífica Operação de Miguel Arcanjo, tá? Vou mostrar até o livro para quem não viu ainda, peraí. Eu tinha que ter deixado o livro aqui, mas esqueci, sabe, gente? Então, fui lá pegar. Olhem, é esse livro aqui, ó. Tá? Esse livro aqui, gente, é bárbaro. Ele é maravilhoso porque ele conta
como é que vai ser essa operação de Miguel Arcanjo. Ele dá todos os detalhes, ele de todos é o mais gordinho, ó, tá vendo? Ele é o mais grosso, justamente porque ele tem um monte de detalhes, tá? Para quem gosta de ler, gente, vale a pena, eu recomendo muito, tá? Esse livro aqui, ele foi ditado, gente, pela espiritualidade planetária, tá? A maior parte das mensagens aqui foi dada pelo nosso queridíssimo capitão, tá? E que ele é todo humilde, é todo simples, mas ele manda muito bem nas coisas, ele sabe coisa pra caramba. Então, gente, nesse livro aqui que eu mostrei para vocês, nós temos a citação, várias citações sobre a questão do livro da vida, né? E a gente vê qual a informação que nós temos, que o chamado livro da vida, ele foi encerrado em várias páginas. Várias páginas desse livro já foram viradas, tá? Não vai ser virado não, elas já foram viradas. E, no entanto, tem coisas que ainda continuam acontecendo e eu fiquei assim com dúvida, não sei vocês, mas eu fiquei com algumas dúvidas, né? Então, a gente vê que na questão do assunto relativo à marcação dos trevosos, à separação do joio e do trigo, gente, ela já foi feita. E essa página do livro da vida foi virada, tá? E a minha dúvida era essa: se o livro da vida já havia tido a sua página virada, como é que nós ainda temos suavizações, né? E eu fiquei pensando, e depois dessa marcação, se dos trevosos no caso, né? Se um ser que não foi marcado resolver fazer um ato bem horrível, bem ruim mesmo, como que fica a situação dele, né? E o contrário também poderia acontecer, alguém marcado se arrepender, como que fica a situação dele, né? E então eu perguntei isso para o nosso querido Dioclésias. E antes, pessoal, de revelar a resposta que eu recebi, eu queria fazer um pequeno esclarecimento sobre o que é o livro da vida. Talvez muitos de vocês ainda não saibam, não tenham se ligado nesse assunto. Mas pelo que eu pude entender, o livro da vida é o registro das eras planetárias aqui, cada planeta tem o seu, e quando uma página é virada, as informações que estão lá registradas, elas não podem mais ser alteradas, tá? E isso, gente, isso está também em vários locais na Bíblia, tá? Mas vamos à resposta que a sábia entidade nos deu. Ele falou assim: sim, minha filha, nós podemos te esclarecer, porque temos permissão para isso, porque vocês sabem que nem tudo o que a gente pergunta, às vezes é possível eles responderem, né? Mas nesse caso, para nossa sorte, era possível, né? Aí ele fala assim: então vamos às dúvidas, porque você sempre as tem. Sou curiosa mesmo, né, gente? Vocês sabem disso, né? Quanto ao livro da vida, nós temos que, no caso dos trevosos, a leitura áurica que foi feita, tá? No momento antes da marcação, ela foi feita levando-se em consideração as possibilidades estatísticas de ações e atitudes de todos os seres em questão, tá? Com base nessa análise profunda que somente seres de altíssima evolução podem fazer, é que foi então decidida
a marcação nas frontes, quem ia ser marcado, quem não ia, e a página do livro da vida para esse quesito, ela foi virada. Por isso, dizemos a espiritualidade, né, que nada será retirado e nem tampouco acrescentado. Quem for marcado vai ser exilado e ponto final. O que pode acontecer, isso sim, é esse ser obter uma suavização em sua situação de exílio, tá? Vejam bem, gente, então olha o que ele disse. Quem foi marcado, foi marcado. Foi feita uma leitura áurica muito séria, levando-se em consideração muitos detalhes, muito estudo, feita por seres elevadíssimos, sob a supervisão de nosso Cristo amado, tá? Porque ele supervisiona tudo, gente, tá? E uma vez decidida a marcação daquele ser, ele está marcado. Ou seja, o que diz aquela marca nele? Que ele vai ser exilado do planeta. Ponto. Tá? Então, gente, e a página foi virada. Isso significa o quê? Que quem recebeu a marca vai ser exilado. Não tem meu pé me dói, tá? Não tem, tá? O que pode acontecer se o ser se arrepender, resolver, é muito difícil. Eles dizem que estatisticamente diz que tende praticamente a zero a probabilidade de um arrependimento, tá? Porque eles também trabalham com estatística, com tudo, né? Porque justamente o que ele falou, essas probabilidades, elas também são levadas em consideração, tá? Então, quando o ser chega a ser marcado, é porque aquela probabilidade dele vir a se arrepender é tendendo a zero, tá? Mas, enfim, vamos supor que ele realmente se arrependa e mude o procedimento e tal. O que vai acontecer? Ele vai receber uma suavização, sim, no exílio dele. Então, por exemplo, se ele estava destinado a ir para um planeta totalmente sem qualquer tipo de tecnologia, sem fogo, sem nada, né? Talvez ele vai poder ir para um outro planeta já com uma civilização estabelecida, onde ele poderá de repente nascer numa família de posses, de repente, a gente não sabe, mas as suavizações, elas podem sim ocorrer e estão ocorrendo, tá? Sem problema nenhum, tá? Espero que eu tenha conseguido repassar para vocês esse conceito, tá? Então, quem for marcado vai ser exilado e ponto final, tá? Quanto aos seres que não foram marcados, ou seja, que foi decidido que eles poderão continuar aqui no planeta, caso eles venham a utilizar o seu livre-arbítrio para cometerem delitos mais sérios, o que vai acontecer com eles? Eles vão reencarnar aqui no planeta Terra, só que eles serão orientados a renascerem nos bolsões de miséria e ignorância que ainda existirão no início do nosso mundo de regeneração, tá? Eis que estaremos na primeira etapa e a evolução, como vocês sabem, ela é gradual. Então nós vamos entrar no mundo de regeneração? Vamos. Ah, mas vai mudar tudo assim? Hoje está tudo ruim, amanhã está tudo bom. Não, não é assim que funciona. A evolução, ela vem passo a passo, ela é gradativa. Então, esses bolsões que nós, infelizmente, ainda temos aqui no planeta de miséria e ignorância, eles não vão desaparecer da noite para o dia. Eles vão, paulatinamente, começar a se reduzir, até que vai chegar um momento que eles vão desaparecer. Mas isso será um processo gradual, tá? Então, no caso desses seres, eles vão renascer
nesses bolsões de miséria e ignorância, tá? Em decorrência de atitudes perversas que eles poderão vir a tomar após a marcação ter sido feita, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês isso. E se vocês estiverem gostando do conteúdo aqui desse vídeo, gente, por favor, deem seu like, compartilhem o vídeo. Gente, cliquem no sininho. E se você não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Olha, gente, nós temos 30%, gente, de ouvintes assíduos no canal que não são inscritos. Poxa, gente, não custa nada. Vocês não vão pagar nada para clicar no botãozinho e se inscreverem. E se o canal aqui, gente, conseguir chegar aos 100 mil, o que acontece? O YouTube coloca ele num outro patamar de distribuição dos vídeos. Ou seja, nós vamos poder passar a alcançar um público maior ainda, o que é muito bom para a disseminação dessa mensagem da boa nova do mundo de regeneração. E esses seres, caso eles não consigam se adaptar ao novo padrão vibracional do planeta, eles serão exilados na segunda onda, como vocês já estão sabendo, que eu já contei isso para vocês, que nós vamos ter 2 ondas de exílio, né? E a segunda onda de exílio, a previsão é que ela venha a ocorrer mais ou menos uns 1000 anos depois da transição planetária, tá? E aí, gente, para quem é novo no canal, em primeiro lugar, sejam muitíssimo bem-vindos, tá? Muitíssimo bem-vindos. E quem está chegando agora, que está meio boiando assim nos assuntos, né? Ou mesmo quem já conhece, mas deseja recordar, a gente recomenda que vocês assistam aos vídeos de número 6, lá do comecinho, e número 20 aqui desse canal. Vou deixar o número dos vídeos na descrição para vocês darem uma consultada a respeito, tá bom? E quanto à operação de despertamento físico, o que foi definido é que sim, ela será levada a cabo. Isso é o que está escrito no livro da vida, cuja página relativa a esse quesito também já foi virada, tá? E assim como foi no caso dos trevosos, o que vai acontecer? A operação de despertamento físico, gente, ela vai acontecer. Ponto, já está escrito, já foi virado. Nós vamos ter que passar por isso, porque não tivemos condição evolutiva de conseguir afastar essa última grande provação planetária de nós, tá? Porém, tá? Existe sim a possibilidade de suavização que depende do livre-arbítrio da própria humanidade, tá? Então, assim como os trevosos, eles podem e estão tendo exílios mais suaves ao se entregarem aos missionários da luz, isso vocês sabem também, que eu já expliquei, né? E por deixarem de servir às trevas, né? O mesmo pode e também está acontecendo com relação à operação de despertamento físico. Então ela poderá ser suavizada, mas não comutada, não eliminada, gente, porque já foi registrada no livro da vida, tá? E aí ele me explicou, ele falou assim, olha, a palavra divina, ela não volta atrás, não é por orgulho, mas porque ela é proferida somente após profundas e intrincadas análises, tá? Então, resumindo, nós podemos dizer que o que consta no livro da vida
cujas páginas já foram viradas, não será modificado, tá? E o que é que foi escrito que a gente sabe até o momento? Número 1. Todos os seres trevosos que não atingiram o padrão mínimo vibracional para permanecerem no planeta no momento da leitura áurica serão marcados e exilados do planeta. Número 2. A operação de despertamento físico ocorrerá por pura necessidade dos que ainda estão adormecidos para as questões espirituais. Essa questão é bem profunda e merece a nossa reflexão, porque ainda que isso tudo já tenha sido decidido, nós podemos ainda buscar suavizações, não a remissão, mas suavizações. E como nós fazemos isso? Através, gente, da oração e também do exercício no bem. Na nossa autoobservação, não olhar para o outro, não, olhar para a gente aqui, né? Tipo assim, tá vendo uma situação ali, em vez de estar julgando o outro, olha para si, fala, gente, será que eu no lugar dele não ia estar fazendo a mesma coisa, talvez até pior, né? Então a gente tem que começar a se auto-observar, começar a tentar se entender, acolher os nossos ladinhos sombras, entendeu? Jogar uma luzinha lá em cima deles. Então isso tudo, gente, é o que a gente chama de reforma íntima, né? Que é o quê? Nada mais é do que a gente olhar para nós mesmos, né? Pedir ajuda, fazer reflexões, se exercitar no bem, dentro do nosso círculo, dentro das possibilidades, daquilo que a gente tem condição de fazer, né? Não tem dinheiro para dar? Não tem problema nenhum, gente. Sorrisos, abraços, compreensão podem ser dados de graça, não custa nada e fazem tão bem para as pessoas, né? Ouvir um amigo que está chateado, precisa desabafar, só ouvir, não emitir juízo, não condenar, não se meter, deixa a pessoa desabafar, porque conforme ela vai falando, ela vai elaborando aquilo na mente dela, muitas vezes ela mesma acaba encontrando a melhor solução para a questão dela, né? Então, pessoal, bora continuar orando, tá? E a segunda pergunta que eu fiz para o Dioclésios, tá? Foi muito interessante essa questão. É sobre uma profecia que existe na Bíblia, que fala da vinda do Messias, que eles chamam de príncipe, pelo portão oriental de Jerusalém, que está fechado há cerca de mais de 500 anos pelo sultão Suleimã o Magnífico, tá? Mas, como ela é uma questão, gente, bem complexa, e a gente tem que ir buscar vários trechos, gente, na Bíblia para poder compreender isso tudo direito, eu vou deixar para contar isso para vocês no próximo vídeo aqui desse canal. Então, gente, não percam, porque vai ser muito interessante. Para quem gosta, vai ser muito interessante. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!